Bom bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao terceiro dia da segunda jornada de prevenção ao uso de drogas, um evento que totalmente online, parceria que é uma parceria da Secretaria de Desenvolvimento Social, a SEDES, do Governo do Estado de São Paulo, e com a Unifesp, Previna Unifesp. Eu sou Claudemir dos Santos, diretor técnico da Coordenadoria Estadual de Política sobre Drogas, e juntamente com a minha querida amiga Cláudia, seremos Oi, seus Claudemir, mediadores. todos, agradecer mais uma vez pelo convite. Eu sei que está sendo um sucesso, fruto aí de todo o esforço do Grupo Previna, dos meus amigos queridos, então é sempre muito bacana poder estar aqui com vocês, agradeço imensamente aí ao convite. Bom, hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre o filme Coach Carter. Eu quero também dar as boas-vindas aqui para o pessoal. Tem gente aqui de Mogi das Cruzes, Araçoiaba da Serra, São Paulo capital, Osasco, Registro, Iperó, Iguape. Então sejam bem-vindos. Estamos muito animados. Eu queria só que vocês colocassem aqui no chat para a gente quem viu o filme Coach Carter, só para a gente ter uma ideia quem viu, quem não viu, quem ainda está pensando em ver, aí a gente consegue ter uma ideia de se as pessoas estão conseguindo visualizar o que a gente preparou para vocês. Mas acho que a gente talvez poderia, né, Cláudia, dar um panorama geral do filme. O que você acha? Acho interessante, vamos sim. Você quer fazer? Depois e seria legal também, Claudemir, eu acho que se vocês puderem, né, quem está nos assistindo, dizer mais ou menos qual era de trabalho de vocês. Tem muita gente da área da educação, da saúde, outras áreas que seja. Acho que é bacana também. Tem um pessoal já falando aqui, tem pessoal da Modificente, da Fundação da FDE, da Educação, do CRAS, Muito legal. Secretaria Municipal de Assistência Social. O pessoal está colocando aqui. Você quer fazer o panorama geral? Começa, a gente vai trocando aqui a ideia. Então, vamos lá. Então, o filme, ele se passa, né, numa história real do Carter, né, que está vivo até hoje, numa escola nos Estados Unidos, uma escola de subúrbio, né, e uma escola aí com diversos problemas já muito conhecidos aí para a grande maioria de nós, né, seja lá, seja aqui no Brasil, passa por uma situação muito difícil, uma escola voltada principalmente a alunos afro-americanos, né? Uma escola muito deixada de lado, né, Claudemir, que a gente estava conversando um pouco isso ontem, né? Aqueles rankings de desempenho, a escola aparece sempre em último lugar, e isso tem toda uma questão do quanto isso impacta, né, no recebimento de verba e no que a escola pode oferecer aos seus alunos, aos seus professores, etc. E essa escola, ela tem um time de basquete, né, também muito característico, né, principalmente nas escolas. Falhou o som aí. Pronto. O esporte nos Estados Unidos é sempre um professor muito importante, né, para o ingresso nas faculdades. Muitos alunos conseguem ingressar na faculdade através do esporte com bolsas, né? Lá a gente tá tudo bem o som? Sempre muito valorizado, né, nos Estados Unidos, os atletas que jogam pelas faculdades, etc. Bom, e tem um time de basquete que também não ganha nada, mas é onde os alunos se encontram e tem um espaço ali de compartilhar algo em comum, né? E o treinador desse time de basquete, já muito cansado, né, com todo o desgaste da escola, do problema disciplinar desses alunos, etc., convida um amigo, que é um ex-estudante da escola, que é o Carter, que se sobressaiu muito, conseguiu bolsas, etc., através do esporte, foi um grande atleta, que é do município, né, que é da cidade, que estudou na escola para treinar o time. Ele, na ocasião, ele tem uma loja de esportes, ele titubia um pouco se aceita ou não, porque ele sabe que a tarefa ali vai ser difícil, mas acaba aceitando treinar o time.
mas um enfoque muito diferente, né? O enfoque era trazer esses meninos para a vida. E aí ele aplica uma regra bem radical. Então, olha, eu vou treiná-los, mas é o seguinte, isso vai estar colado com uma questão de um desempenho acadêmico aí de vocês na escola. Vocês vão ter que cumprir metas. Então, a gente já imagina meninos que estavam totalmente fora de qualquer questão, né, de cumprimento de regras, e regras não só escolares, mas regras da vida mesmo, né? Vem um técnico e já começa a jogar um monte de coisa para eles. Olha, aqui assim a gente vai ser tratado por senhor, eu não admito a palavra negão, porque eles se chamavam entre eles de negão. Negão não, negão é uma ofensa aos nossos ancestrais. Se vocês não sabem, eu estou dizendo isso agora, né? Ele é bem sério, né? Aqui a gente se trata como senhor, vocês vão ter meu respeito até a hora de perdê-lo. Mas, a princípio, e vocês têm um contrato comigo, para jogar basquete a tal horário, chegou 5 minutos depois, já está atrasado, todas as punições eram punições na base física, então ter que correr mais, pagar flexão, tudo tinha uma punição, né, por um atraso ou uma falta de respeito, e um desempenho acadêmico colado, que era, vocês vão ter que ter um desempenho de meta, de nota, maior do que está acontecendo. Alô? Oi, Oi, estou te ouvindo. Claudemir. Estou te ouvindo. Né? E isso assusta muito os meninos, né? Os meninos com várias questões, pais presos, tios envolvidos em tráfico de drogas, famílias sobreviventes mesmo, né? De uma estrutura muito cruel. E isso causa uma certa revolta no início, né? Eles não entendem nada, não estão acostumados, enfrentam esse treinador, mas aí no decorrer do filme, vou deixar agora o Claudemir também desenvolver um pouco, né, Claudemir? Porque senão as coisas vão se ajeitando, e aí eu acho que a gente tem vários aspectos importantes que vão além só da questão de prevenção, etc., da gente pensar numa estrutura maior que eu acho que vale a pena também. Então, eu vou parar aí, Claudemir, da parte então, que o treinador chegando, né, impõe uma série de regras a um lugar que é totalmente sem regras, diretores, professores, cada um meio que faz o que quer, já todo mundo meio que abriu mão, e isso causa um estranhamento. Realmente aqui. Bom, essa cena é uma cena... O filme já começa assim, uma das primeiras cenas do filme, né? É o momento em que ele se apresenta. E antes disso, ele chegou, quando ele foi contratado, ele fez uma exigência para a diretora. Ele falou assim, eu quero trabalhar aqui, eu vou trabalhar aqui, mas eu quero trabalhar do meu jeito. Posso trabalhar do meu jeito? E aí ela deu carta branca para ele trabalhar do jeito dele. E ele chegou lá com os contratos, até a Cláudia já tinha comentado, né? Eu fico imaginando porque esses jovens nunca tinham tido a oportunidade de nem sequer, talvez, ler um contrato. E contratos são coisas que a gente faz na vida. E a partir do momento que ele já colocou aquilo como uma condição para que eles jogassem, era uma forma de ensinar para eles o princípio da responsabilidade. Mas eu gostaria de ouvir os comentários de vocês, quem não viu o filme, ou mesmo quem já viu o filme, o que vocês acharam dessa primeira cena? Partindo aí, a gente fazendo uma conexão para a prevenção, né, para os princípios que a gente aprende de prevenção. Eu gosto muito desse filme, acho que é uma referência para mim em termos de lidar com as questões da vida e ajudar os jovens a ter uma perspectiva melhor da vida, mais saudável. Ele trouxe aí a questão da disciplina. Esses jovens estavam acostumados a viver um ambiente totalmente sem disciplina, totalmente sem regras, sem limites. Tanto é que quando ele chegou, eles não deram a mínima para ele, né? E ele teve que impor ali em algum momento. Eu gostaria até que vocês comentassem aqui nos comentários o que vocês acharam. Ele ia ser agredido pelo jovem, e aí, como ele tinha uma certa habilidade, ele acabou contendo o jovem e falando, eu não sou professor, eu sou um técnico. Infelizmente, no Brasil, essa é uma realidade também, a gente tem vários professores que são agredidos pelos alunos, né? E isso é uma realidade, infelizmente, e é muito difícil lidar com essa situação. Quer comentar alguma coisa, Cláudia? Eu queria ver um pouquinho aqui os comentários. Tem aqui, né, o Ângelo falando se é possível que fizesse o link entre a narrativa do filme e o uso de álcool e outras drogas, né? Eu queria pegar essa cena, não sei se eu posso, e fazer um comentário de uma opinião
que até, inclusive, a gente conversou um pouco ontem, né, Claudemir? E aí, gente, queria deixar claro, assim, que tem muito, quando a gente vai discutir um filme, tem muito uma questão de opinião, não necessariamente de certo ou errado, né? Não Sim. são exatamente conceitos, então passa por um outro aspecto também, quando a gente está num debate, assim, uma coisa um pouco mais livre. A gente tem, como a gente comentou ontem, né, Claudemir, a gente tem muitos filmes com a mesma narrativa, né? O que particularmente eu acho interessante nesse é que é uma história, assim como os outros, também verídicas, mas ele, o Carter, foi aluno da escola, ele é afro-americano e ele estudou naquela escola. Então, os outros filmes trazem sempre professores, geralmente, às vezes, que são brancos, né, de fora, que chegam num contexto que eles não entendem. Então, eu me assustei um pouco na forma como ele chegou, mas, de certa forma, ele é daquele local, né? Ele fala a mesma língua, ele vivenciou e vive aquela realidade, ele não é descolado daquilo, né? Então, talvez, para ele, de fato, o que para a gente, às vezes, pode parecer uma coisa meio radical, assim, aqui é assim, a linguagem talvez aqui seja essa, né? Quando a gente traz isso pensando um pouco, eu fico pensando num dependente, a dependência mesmo de drogas, quando você já vem com muito contrato, por exemplo, olha, você vai ter que ficar abstinente, você vai ter que ficar não sei o que, não sei o que, não sei o que, é complicado, né? Porque a gente sabe enfim, é isso, são pessoas que estão passando por processos e é muito difícil, ele já chegou com muita coisa junto, né? Ele deu uma arriscada aí também, né? Ele já chega com um pacote completo, assim, ele não foi suave, né? Ele foi com tudo, olha, ou é assim ou não é, cara, não tem meio termo, né? Então, se a gente for fazer um paralelo com o uso de álcool e outras drogas, na questão da dependência, vejam, é interessante, porque é um pouco radical, talvez, né, para alguns modelos, para outros eu não sei, porque, de novo, eu acho que cada um na sua vivência, e ele tem a vivência daquele local, né, então eu acho que nesse sentido é muito respeitoso o que ele tentou ali implementar com os alunos, ou você vem com um pacote completo, ou não dá para ir aos poucos. E esse caminho vai ser mais tortuoso, mas ele só vai existir quando você passar por ele. Você tem que cumprir essas etapas, não adianta você querer pular, né? Tem um momento em que os meninos estão muito bem, mas eles começam a avacalhar eles começam a ganhar e começam a avacalhar os seus adversários. Ele não tem interesse nisso, né? Ele não tem interesse em que o menino se destaque sozinho. Ele quer que o processo, eu acho que o filme trata de processos, isso que eu acho legal. Você tem processos e você tem caminhos que você tem que passar. E isso tem a ver com o uso de álcool e outras drogas total. Você tem processos. Sim, sem dúvida. Esse filme é interessante porque, assim, esse jovem que tentou agredir ele estava envolvido no tráfico. Quem viu o filme, esse debate com certeza contém spoilers, tá? Quem não viu, eu sinto muito que vai ter spoilers. Então, esse jovem é envolvido com o tráfico e justamente foi a fala deles: quando eu quiser, eu acabo com você. Então, é uma relação professor-aluno ali de dominação. Os alunos tinham uma dominação na base da ameaça, infelizmente. Então, esses jovens dessa escola, de modo geral, eles assim estavam fadados a só jogar basquete, só ir passando ali de um ano para o outro e não ter sucesso acadêmico, não ter uma ruptura, né, com aquela raiz de vulnerabilidade social que eles viviam. E justamente foi essa que o Coach Carter quis trazer. Eu vim aqui para fazer um trabalho sério e você, quem quiser jogar basquete, vai ser nos meus termos, nesses termos. E vocês vão ver que depois existe toda uma reviravolta no filme. E eu vou mostrar essa cena que a Cláudia comentou, né, que fala sobre agir como um campeão, né? Eles estavam com ele quando eles começaram a ganhar, eles começaram a querer tirar sarro dos adversários que tinham perdido o jogo para eles. E eu queria passar uma cena agora para vocês, que é justamente fala da cultura que os próprios pais tinham em relação aos seus filhos, né? E que os pais foram contra o Coach Carter no momento que ele pediu para que os filhos assinassem um contrato e melhorassem as suas notas para poder jogar basquete.
gostaria de passar essa parte agora para que você, tá bom? Quem não tiver Netflix pode alugar o filme, realmente vai ser um bom investimento. Mas é isso, é o que eu estava falando sobre o apoio dos pais. O apoio dos pais é essencial, o apoio da escola, a gente vai ver também. Infelizmente a gente não vai conseguir passar os trechos, mas a gente pode comentar os trechos do filme, né, Cláudia? Pode, eu ia fazer um comentário sobre o trecho, acho que o pessoal não viu, né? Dos pais reclamando da questão de que eles precisavam, para que aumentar a nota, a média, né? Porque tem uma questão que a escola ela funciona muito mais como um lugar de acolhida do que alguma coisa para o estudo voltado ao acadêmico. Quer dizer, meu filho estando ali dentro, o que acontece ali já não é quase que muito de interesse. Eu não quero ele na rua. Ali, de certa forma, é um lugar de proteção. Mas a parte acadêmica, porque a escola ela quase que fica secundária como isso, né? Inclusive a própria diretora também já olha, nossos alunos não vão se formar, aqui é um horror, é só 50% que se forma, é um que vai para a universidade. Então, é uma questão, meu filho estando dentro daquele espaço, é quase como se fosse mesmo um the wall, assim, no muro, já está ótimo. A questão acadêmica nem passa pela cabeça, porque já é tão desacreditada naquele meio que, assim, para que você vai querer isso? Não vai dar certo, né? E isso é uma coisa muito, fazendo um paralelo agora com a pandemia, qual foi uma das grandes questões seríssimas levantadas na pandemia? As crianças não vão comer se não forem para ir para a escola. Como que a gente poderia imaginar esta frase, gente? Quer dizer, a escola ela acaba adquirindo outros papéis muito complicados ali no meio, né? Então, nesse momento, realmente para aquelas famílias é um absurdo pedir os meninos, além de estarem dentro do espaço da escola, eles estão no basquete, que era o que quase que de melhor que poderia se esperar. Né? E aí, Claudemir, lembra daquela frase que a diretora fala assim: o time de basquete provavelmente é o que de melhor vai acontecer nos meninos nesse ano, porque o ano que vem eles encerram a escola, e é quase como se eles fossem para um abate, eles vão ser abatidos lá fora. Não exija muito deles, porque essa é a última oportunidade que eles têm de ter um sorriso na vida. É quase isso que ela fala, porque depois eles vão ser engolidos, né? Então, assim, é muito complicado, né? Enfim, o que virou, né? A própria percepção da escola com o que a escola pode oferecer a eles, né? Então, realmente, para aqueles pais, o desempenho acadêmico não faz o menor sentido. Eles já estão num ambiente, é o que a gente pode querer de melhor. O resto é frescura, porque a gente já sabe o que vai vir por aí. Não vem querer exigir, né? Não vem querer colocar coisas que não são nada daquela realidade. O que eu acho interessante assim é que nesse filme, e é um filme baseado em fatos reais, né, como a gente já comentou, é que ele sofre muita oposição. Ele sofre oposição dos pais, ele sofre uma oposição inicial dos próprios alunos, ele sofre oposição Da diretora. da diretoria da escola, dos gestores da escola, ele sofre oposição da imprensa, né? Ele tem uma loja, um comércio de artigos esportivos, então tem uma cena no filme que ele está lá trabalhando e alguém ela vai lá e joga um tijolo na vidraça da loja dele, né? Então, assim, ele sofre várias, chega a ser até um atentado, né, que ele sofre, mas mesmo assim ele se mantém firme no propósito, naquela meta de poder ajudar esses jovens a mudar a vida deles. E quando a gente estava falando sobre família, né, às vezes é tão difícil romper o ciclo, né, fazer uma ruptura com uma cultura, com a gente aqui na Secretaria de Desenvolvimento Social, a gente fala muito, a gestão, né, está muito preocupada em proporcionar, em, em promover a mobilidade social das pessoas. Então, a mobilidade social é uma pessoa que está numa condição no status, né, social mais baixo e ela vai subindo nesse status. Então é muito difícil fazer essa ruptura, né? Conseguir superar isso, passar de um nível para o outro. A gente percebeu, por exemplo, na minha família, a gente só consegue isso através do trabalho e do estudo, né? Das condições de trabalho e estudo. Não tem uma outra
uma outra forma de você conseguir escalar a mobilidade social sem muito esforço, né? Então, acho que é uma reflexão interessante, porque a família, às vezes, ela não consegue, com o repertório que a família tem, às vezes ela não consegue transmitir isso para o filho, a menos que ela consiga garantir que a criança, que o adolescente, consiga ter acesso à educação, a estudo, a oportunidade de trabalho, de progresso, de crescimento real, né? Acho que alguém comentou alguma coisa aqui. Acho que o Ângelo foi, peraí, deixa eu ver. E mesmo assim a gente tem que pensar, né, que, vamos lá, quebrar isso, quer dizer, se você for ver geracional para trás, essas famílias já estavam todas comprometidas também, né? Então, é o pai, enfim, isso, a realidade aí eu vi aqui o pessoal que trabalha na Fundação Casa, que está no CRAS, não sei, assim, é geracional, né? É muito difícil de você quebrar com isso, né? E esse local que a escola às vezes fica como um local quase de sendo uma acolhida e não de um... Porque o que me chama muita atenção é assim, você tem que estudar, se você estudar, você tem é quase um ódio, uma menor chance de morrer. Né? É isso que vira educação na vida desses alunos. Isso é muito chocante. Né? Quer dizer, não é pelo conhecimento, pelo prazer do saber. Você vai ter uma chance menor de morrer. Você vai ter uma chance menor de ser preso. De tentar... gente, isso é muito complicado, né? Porque não é pelo prazer do aprendizado, é o que o aprendizado vai dar para eles de sobrevivência. É diferente. Né? Quer dizer, a gente começou muito a se falar da questão da igualdade educacional no Brasil, quando as classes mais privilegiadas já estavam todas ok, depois que se veio falar da educação como igual. Não é igual. Né? Então, é muito complicado, porque para eles é uma chance menor de morrer. Né? Não é assim o prazer do saber, do conhecer. Então, começa também de um jeito muito complicado. O que é esse conhecimento? Né? Entra de um jeito atravessado também, né? O que eu queria comentar também, o pessoal até está comentando aqui, né, que infelizmente tem muitos pais que são desacreditados, alunos desmotivados e muitas vezes gestores descompromissados. A gente sabe que tem gestores em qualquer lugar, né? Tem servidores Sim. e servidores em qualquer lugar. Tem bons e tem os que não são tão bons, os que precisam melhorar. Mas aqui nesse filme é interessante, o que o filme mostra é que no começo a gestão ela já estava acostumada com aquele cenário, ela já estava acostumada com esses níveis acadêmicos baixos, estava acostumada que praticamente pouquíssimos daqueles alunos iam ter acesso à universidade. E ele justamente veio para mudar isso. E uma coisa interessante, uma cena interessante nesse filme é que fala assim, que quando ele tem uma discussão com a diretora chega e fala para ele assim, ó, o seu trabalho é treinar esse time de basquete, não é educar os alunos. Você não tem que ficar exigindo nota deles. O seu trabalho é basquete, é fazer eles ganhar os jogos e ponto. Né? E aí ele vira para a diretora e fala assim, o seu trabalho é fazer com que Reeducar. eles tenham sucesso acadêmico. Então, e aí a diretora, antes disso, ela fala assim para ele, eu sugiro que você faça o seu trabalho. E ele vira para a diretora e fala assim, eu sugiro que você faça o seu, que é fazer com que eles entrem na faculdade. Né? Então, e ela fica com um olhão arregalado assim, e ela percebe, e depois ela muda, né? Ela muda de opinião e ela começa a apoiar o trabalho dele. Os professores também, que no começo tiveram resistência, porque os professores tinham que ficar mandando relatório do desempenho acadêmico deles, né? Não E os queriam, professores né? Nunca... não queriam. Nossa, isso aqui é mais trabalho, para que eu vou ter mais trabalho? Esses meninos aí não tem jeito, sabe? Então, assim, a prevenção é um trabalho de esperança. Se a gente acreditar que o jovem não tem jeito, quem é que vai dar a mão para ele? A gente tem que acreditar que aquele jovem que tem tudo para dar errado, que ele vai dar certo. Quem faz prevenção tem que ter essa crença, tem que ter a crença de que eu vou fazer alguma coisa para fazer a diferença na vida dessa pessoa. Vou fazer alguma coisa para girar a chave. E foi o que aconteceu. Quer comentar alguma coisa? Não, aqui está perguntando, o filme é numa cidadezinha dos Estados Unidos. Richmond. Richmond. Nos Numa Estados Unidos. escola de um subúrbio lá de Richmond.
uma É. cidadezinha pequena, né? Aham. E Que aqui tem assim, dava. não se transfere o papel da responsabilidade paternal. É um papel difícil, onde existem muitas falhas. Por lógica, a família precisa ser tratada também. Com certeza, a família precisa ser tratada. Eu costumo dizer assim que a gente está com uma campanha agora, né, de prevenção no governo do Estado de São Paulo, que o tema da campanha, o slogan da campanha é prevenir um ato de amor. Então, isso é uma campanha focada no reforço positivo do comportamento parental, e a gente está justamente passando essa mensagem de que as relações familiares precisam melhorar. De fato, né, a gente, é, as famílias, né, de modo geral, estão tendo muita dificuldade para se relacionar melhor, né? Então, com a pandemia também veio essa questão de aumento de violência doméstica, maus tratos, enfim. E as famílias precisam ser orientadas, precisam ser apoiadas na sua missão de melhorar as próprias relações familiares, fortalecer os vínculos. Eu tenho um outro comentário sobre o que você já tinha falado, não sei se foi agora no nosso debate agora, se foi numa conversa que a gente teve anterior, que é uma conversa que ele teve na biblioteca, que o Coach Carter ele foi entrevistado pela imprensa e tal, e aí ele chegou na biblioteca e foi conversar com o time. E ele justamente ele exigiu que a conversa fosse na biblioteca, porque eles não conheciam nem a biblioteca, né? Eles não estavam acostumados nem a ir Sabiam para a nem que biblioteca. tinham. Exatamente. E aí ele falou, ele sentou com eles e falou assim, a situação está complicada e eu queria saber o que vocês sentem. Aí os jovens viraram para ele, os alunos viraram para ele e falaram assim, a gente sente que você está ficando famoso. Você está aí aparecendo na televisão, está ficando famoso e a gente está ficando para trás. Aí ele falou assim, é isso que vocês estão vendo? Vou mostrar para vocês o que eu estou vendo. Estou vendo um sistema feito para que vocês falhem, para que vocês sejam derrotados, para que vocês não cresçam. Aí ele começou a falar assim, olha para o rapaz do seu lado, do seu lado da direita, agora olha para o seu colega do lado da esquerda. Um desses vai ser preso. Um desses vai ser preso. É isso que as estatísticas dizem. As estatísticas dizem que de vocês todos aí, no máximo, talvez um ou talvez nenhum vá para a universidade. Eu quero que vocês vão para casa e pensem sobre isso. Vejam a sua vida. Vejam a vida que os seus pais têm. E pergunte para si mesmo, é isso que vocês querem? É isso que vocês querem? Eles ficaram pensando, né? E aí começou a virar a chave para eles, né? Eles começaram a perceber que a vida não era só jogar basquete, né? E a gente sabe que o adolescente, ele tem essa parte da maturidade ainda não está tão desenvolvido, do raciocínio lógico, né? Do pensamento crítico não está desenvolvido. E a parte dos impulsos é muito mais desenvolvida. E isso faz com que fica muito mais difícil ele tomar decisões corretas. Então ele precisa de alguém, de uma referência para orientá-lo, para ajudar ele a ter uma nova visão e para fazer um rompimento com aquele pensamento, com aquela lógica de pensamento que faz com que ele continue na mesma condição de vulnerabilidade pro resto da vida. O Danilo está colocando aqui umas coisas interessantes, e aí eu estou pensando, me veio uma outra questão assim, em mente. Como é que a gente... Eu já ouvi muitas vezes, né? Qual é o papel da educação física, da música e da arte na maioria das escolas? Absolutamente secundário, na maioria, infelizmente. Né? Quando você vê os projetos de grande sucesso nas periferias, quais que são os que bombam? Dança, música, esporte. Esses meninos, assim, é estranho, porque eu já ouvi falar, mas vai ficar lá naquela escola recortando tesourinha, pintando quadrinho, tocando musiquinha. Gente, assim, essa valorização que os Estados Unidos têm, claro, gente, pode vir com várias críticas, não vou me atentar muito aos extremos, etc. Mas quando você vê também o que é investido em algumas escolas, e principalmente, eu acho que na nossa realidade seria muito importante que essas artes fossem mais valorizadas.
muito valor. E não são, elas são papéis secundários e quase de escracho. Professor de música, de arte, de educação física, geralmente ele passa quase como um, sabe assim, é quase que colocar um tapa-buraco, porque precisa ter, porque é obrigatório, porque senão ninguém ia levar a sério. E não é levado na maioria dos locais, né? E eu acho isso, sempre me chamou muita atenção, porque eu acho isso assim, vou usar uma palavra forte, um erro. Tem muito potencial, né, em muito lugar, porque justamente quando você pega, eu não sei, gente, mas quando eu tive a oportunidade de conviver com as crianças da Fundação Casa, das crianças em abrigos ali na cidade, em situações de rua e na rua, a criatividade e o potencial que eles têm justamente por uma coisa que vem na contramão, que é essa vida duríssima, é impressionante. E é muito desperdiçado, né? É muito desperdiçado, no meu ponto de vista. Eu acho que é muito interessante, porque quando a gente pega esses filmes, né, o Escritores da Liberdade veio pela escrita, né, pelo diário. Vários vêm pelo esporte. Tem filmes que mostram também pela música. Poucos são, assim, por exemplo, matemática, né? A gente precisava ressignificar um pouco essa questão da escola, da educação, da forma, do conhecimento, né? E entender um pouco desses contextos também. E eu acho que a escola ela fica muito misturada e perdida, porque ela acabou virando um local onde tudo isso se concentra. Ela tem que dar conta da angústia da família que não tem onde deixar essa criança, ela tem que dar conta do que vem, do que ela tem que se propor como escola em termos acadêmicos, ela tem que dar, e aí fica muito confuso, né, muitas vezes isso, esse papel, que eu acho que aconteceu o que você falou, Claudemir, a escola estava assim, virou vai lá, é o time de basquete, todo o corpo docente desacreditado, ninguém, né? Porque não é capilarizado, não é, vira um local muito misturado de muitas coisas, né? Das angústias familiares, das angústias dos gestores da escola, do que tem que ser cumprido de meta, e bagunça muito, eu acho. Eu não sei se o meu comentário foi muito confuso, mas, enfim. Não, é isso mesmo. Acho que a escola, até na literatura científica sobre prevenção, fala, né, que é um ambiente privilegiado para você explorar oportunidades de desenvolvimento das pessoas, em especial de ações que vão ser preventivas na vida de uma criança, de um jovem, né? Porque eles estão ali, eles estão reunidos ali. Agora não, por causa da pandemia, né? Mas eles estão ali. Então, é ali que, às vezes, o jovem acaba começando a usar droga, porque o coleguinha traz a droga na mochila, ele vai oferecer na saída, na entrada, mesmo às vezes dentro da escola. É ali que as expressões, né, da juventude são feitas, e é ali que ele vai conhecer a namoradinha dele, que ele vai despertar sentimentos, são novas experiências, as relações sociais são aumentadas ali na escola, então é um ambiente privilegiado para você explorar e fazer muita coisa. Eu queria até comentar sobre a questão que existe muito esse paradigma assim, né? Esporte é diferente de droga, né? Se você pratica esporte, você não usa droga, Usa né? muito. Eu já até ouvi assim, esporte salva, droga mata. Eu já ouvi isso também. O esporte é maravilhoso, a atividade física é maravilhosa, a gente incentiva, né? O poder público deve incentivar o esporte, as famílias devem incentivar o esporte. Só que essa lógica ela não é exata, não é uma Não. ciência exata. Quem pratica esporte nunca usa droga, ou vice-versa. Quem nunca pratica esporte vai usar droga. Então, o que aconteceu nesse filme, que foi bem interessante, foi que o Coach Carter ele usou uma paixão que os jovens tinham pelo esporte e ele atrelou como condição ao desenvolvimento de valores positivos, como, por exemplo, o desempenho acadêmico, o apego a os vínculos escolares, os vínculos comunitários, respeito ao próximo, pontualidade, disciplina, linguajar. Então, assim, ele pegou o fator de proteção que era o amor que eles tinham pelo esporte
E aí ele falou assim, ó, se vocês quiserem ter o privilégio de praticar esse esporte, se vocês quiserem ter o privilégio de participar desse time, vocês têm que seguir essas regras. Então, ele fez a combinação correta, e aí ele usou, ele explorou a paixão que eles tinham pelo esporte para incutir os valores positivos, que é justamente foi o que virou a chave para eles. E eles começaram a pensar na possibilidade, e através do esporte, que isso é muito forte nos Estados Unidos, através do esporte eles conseguiram a bolsa de estudos nas universidades, que isso é muito comum, né? É diferente do que acontece no Brasil. E é muito comum, a Wanderlei até comentou aqui, né, dos atletas da NBA, mas quantos realmente, muitos vêm, né, porque inclusive o esporte, vocês estão vendo uma tela minha no meu computador? Não, né, que apareceu um negócio aqui para mim, mas é Não, só não. para mim que aparece, né? Isso. Tá, não, enfim. Quantos tentam e quantos chegam, né? E aí, como qualquer coisa de alta performance, seja no NBA, no basquete, no esporte, seja na música, eu tenho amigos meus músicos de orquestras famosíssimas. Gente, o uso de droga, o grau de tensão, por exemplo, Olimpíada, não tem nada mais que seja tão ruim para a saúde do que atleta olímpico, certo? Os caras levam o corpo no limite. A gente sabe do altos índices de suicídio, depressão, tanto que agora entrou um documentário do Phelps interessantíssimo sobre isso, porque não se fala, né? Mas a gente está falando de um nível de alta performance, estamos falando de outra coisa. Agora, voltando ao mundo assim comum, né, da prática do esporte, do benefício, essa relação com o corpo, porque o que a gente vê muito no filme, né? Inclusive me chamou a atenção. Tem uma cena que eles estão num baile. Lembra, Claudemir? Para quem Sim. viu, né? Gente, eles se movimentam, é uma coisa muito sensual, eles têm uma coisa corporal muito forte, né? E quando a gente vai, eu vou falar de uma experiência própria, assim, de ir nas escolas, com os projetos, muitas vezes que estão ocorrendo, etc., tem uma diferença mesmo. Essa coisa do corpo, ele fala muito, né? Porque são crianças que estão numa realidade dentro de suas casas e no mundo muito complexa, e esse corpo ele extravasa, né? E eu acho importante trabalhar, não é um conceito dar, ela está viajando ripongo. E esse corpo ele está dentro de um contexto muito duro, né? E eu acho que o trabalho com esses, por isso que eu acho que o esporte tem essa questão tão bacana, né? Assim como outras coisas voltadas a artes, né? São corpos que falam muito de uma realidade muito dura, né? Que não é a realidade, por exemplo, dos meus filhos, né? Tudo mais travado, tudo mais certo. Eles têm eles são muito mais descolados em muitos outros aspectos, né? Então, essa coisa física, muito da violência, muito da coisa do brigado, ele fala, aquilo está falando de um espaço de pertencimento também, né? Quando você vai para a semiótica, quando você vai para outras linguagens, o que aquele corpo está falando, né? E quando você vai para a questão do uso de álcool e outras drogas, entendeu? O que é aquele corpo naquilo, né? E às vezes a gente esquece um pouco isso. Né? Quer dizer, essa energia são adolescentes, gente. Adolescente é adolescente, ponto. Eles vão ter os mesmos desejos, coisas muito incomuns. Só que aí você tem os contextos. E o que esse contexto faz com aquele corpo adolescente, né? Com aquela cabeça, com aquela formação toda que está ocorrendo, né? A nível de transformação corporal, de cérebro, de tudo, né? Quer dizer, é fundamental a gente pensar nisso. O cérebro só está preparado até 24 anos. Né? Por isso que a professora Zira, vocês, Claudemir, né, e o grupo sempre, quem trabalha na área de álcool e outras drogas, fala quanto mais você consegue adiar um comportamento de risco, menor a chance lá na frente daquilo se complicar. Né? Porque você tem um cérebro em formação, você tem ainda uma plasticidade, então é importantíssimo pensar não só em coisas técnicas, mas também uma técnica corporal, uma coisa do um todo mesmo, gente. De novo, eu sei que pode parecer uma fala meio odara, meio riponga demais, mas de verdade, é um contexto. Né? E dentro do contexto desses jovens, isso acho muito importante, que fica muito claro no filme, né? Como eles se relacionam fisicamente entre eles, o que é esse físico para eles, enfim. Eu acho que
que tudo isso é importante ser observado. A gente sabe que tem até alguns comentários aqui, né, que as pessoas têm uma crítica, né, ao sistema educacional e tal, mas assim, a gente tem que olhar por várias perspectivas, né. A gente sabe que o professor, no caso o educador, ele precisa de condições mínimas para poder executar de forma, correta o seu trabalho. Nesse caso do filme, né, que estava mostrando aí, ele entrou nesse trabalho para fazer um para criar possibilidades desses jovens terem oportunidades melhores na vida. Então esse era de pronto, era o único objetivo que ele tinha, e ele ia usar a experiência que ele tinha no basquete para poder proporcionar isso para os jovens. E ele acabou sofrendo várias resistências. Então a gente percebe assim, os Estados Unidos, eu morei nos Estados Unidos por 15 meses, e eu tive a oportunidade a minha filha fez 1 ano de high school lá, e a gente pode, se a gente for comparar os 2 sistemas, né, até é difícil, é complicado de comparar, porque é um país rico, e tem muitos recursos, e eles valorizam muito as atividades multidisciplinares. Uhum. Então lá, eles valorizam muito a prática do esporte, valorizam muito, teatro, aprendizado de outras línguas, tem as matérias, eu lembro que na escola da minha filha tinha até culinária, né, eles tinham até culinária, eles aprendiam na escola, era como as matérias, eletivas, né, opcionais. E assim, tem prêmios, né, a gente tem aqui no Brasil também prêmios, para educadores, mas são prêmios que são da iniciativa privada. Inclusive até quero convidar vocês para estarem aqui com a gente na sexta-feira, nós convidamos o professor Diego, que ganhou o prêmio Educador Nota 10. E ele, assim, ele vai poder compartilhar a experiência que ele teve na escola de São José do Rio Preto, que ele fez uma transformação, de fato, junto com os professores, junto com a comunidade, e ele conseguiu fazer com que a, a dinâmica toda da escola mudasse. Então, assim, eu não quero colocar aqui esse peso dessa responsabilidade toda num professor ou num diretor, que eu acho que seria muito injusto fazer isso com os professores e diretores, até porque eles são guerreiros, né? Cada um tem a sua dificuldade, a sua peculiaridade, mas a gente realmente tem que dar apoio para qualquer iniciativa que seja inovadora dentro da escola, que possa gerar impacto positivo na vida das crianças e dos adolescentes. Foi justamente o contrário que aconteceu no filme, né? Em vez dos pais, nesse momento, reconhecerem o trabalho daquele educador, que ele estava realmente querendo o melhor para os filhos, eles foram contrários. Eu acho que, de algum modo, eu não sei se isso poderia acontecer no Brasil, talvez sim, talvez não, mas com certeza a família, o apoio da família a família tem que estar trabalhando junta com os educadores. Ela tem que participar das reuniões escolares, ela tem que participar do processo educacional, acompanhar o desempenho acadêmico de seus filhos. A gente sabe que não é a maioria das famílias que faz isso, né? Ô, Claudemir, mas a gente tem que. Isso seria um mundo muito interessante, né? Mas assim, a gente fica vendo a dificuldade da escola em propor o horário, por exemplo, para uma coisa que seria. Porque assim, o que é simples? O conceito de simples é muito relativo. Quando a gente pensa naquele contrato que o Carter mostrou para os alunos, parece simples, mas para aquela realidade está longe de ser uma coisa simples, né? Marcar uma reunião de pais para que eles estejam presentes, infelizmente, na realidade do Brasil hoje, é quase que um efeito heróico, porque as pessoas passam 5 horas dentro de uma condição. Os locais que essas pessoas trabalham não liberam para eles irem numa reunião. Então, o esforço que a escola faz para tentar ter meia dúzia de pais ali é brincadeira, né? Então, é um sistema que aí é o que a gente vê no filme, não colabora. Né? Claro que a gente vai ter as famílias que não são isso em todas as classes sociais, não importa. Claro que vai ter famílias mais presentes, menos presentes, famílias, mas quando você pensa num contexto mais mesmo de escola pública, que horas que vai ser uma reunião?
qual é a família que vai liberar, a empresa que vai liberar o seu funcionário para que ele vá numa reunião de pais, né? Como é que a gente... Então, assim, é muito complicado, né? Seria o ideal, como é que a gente poderia pensar em outras possibilidades, né? Agora, por exemplo, isso que você traz dessas matérias outras serem valorizadas, inclusive isso conta muito para o acesso também à universidade. Quanto mais matérias, você participar de grêmios escolares, etc., maior o teu currículo de pontuação aumenta, né? Isso é uma coisa que talvez poderia ser pensado, investir mais, né? Capilarizar mais nessas outras questões, mas o problema é que o básico não está funcionando. Como disse aqui a Márcia, com o que chega na ponta da educação, assim, está melhorando, tem um baita esforço, mas tá difícil. Nessa pandemia, então, gente, o que vai ser? Eu acho que a gente vai ter que desconstruir tudo. A hora que voltar, a gente vai entender. Eu acho que a gente vai ter um outro contexto. Acho que essa volta, que a gente não sabe como, nem quando e de qual forma, porque acho que ela não vai ser linear, a gente vai ter muita coisa para discutir. Muita, porque talvez seja um momento de repensar realmente muita coisa, porque essa pandemia veio mostrar que o sistema atual está muito falho para muita coisa, mesmo, escancarou, né? E não é culpa de ninguém, mas e aí? Como é que a gente vai lidar com isso agora, né? O que já estava complicado de acesso, tem aí o Estado, todo mundo meio que se virado para tentar fazer com que essas coisas cheguem até os alunos, os professores, a escola, parcerias, etc., e está difícil, né? Então, como é que a gente vai poder repensar isso? Acho que vai ter que estar todo mundo bem de cabeça aberta para a gente realmente ter uma conversa na biblioteca, sabe? Vamos sentar e vamos fazer uma conversa na biblioteca, vamos falar mesmo, mas não no intuito de agressão, de se ajudar. Vamos tentar agora, porque com esse advento da pandemia, e se a gente traçar um paralelo com o filme, é quase que você ter um desmonte para a gente recomeçar, mas sem uma conversa franca, Claudemir, não vai. É possível isso? Né? Porque se a gente voltar a falar de modos, não é mais como era, nada vai ser como era antes. O que vai ser agora? Né? O que a gente pode pensar desse filme de reconstrução e a gente fala, olha, não funcionou, isso não funcionou, como é que a gente pode pensar agora, né? Uhum. Vamos conversar na biblioteca, gente, vamos chamar todo mundo aí. Eu acho que esse filme, ele dá várias insights, né? Acho que uma das coisas que fica mais na minha mente, assim, é a resiliência que esse educador teve de continuar com a convicção dele, de que a meta era levar aqueles jovens para a universidade, era proporcionar oportunidades que eles tivessem de ruptura com aquela vida, né, que eles tinham. E eu lembro de uma cena do filme que é justamente aquela mãe que estava metendo pau nele, ela apareceu na loja lá com o filho, porque o filho largou o time porque ele não estava frequentando as aulas, então ele saiu do time. E aí ela chegou lá e falou assim: "Ah, Coach Carter, posso falar com você?" Ela falou assim: "Eu sei quem é a senhora, a senhora é a mãe do Júnior, né?" Falou assim: "É, eu sou a mãe do Júnior, eu queria pedir pro o senhor aceitar meu filho de volta no time." Aí ele falou assim: "Olha, assim, infelizmente seu filho não cumpriu as regras, então é isso. Se ele cumpre É as regras, isso. ele fica no time, senão ele sai." Aí ele falou assim: "Não, Aí ela começou a contar a história dele: "Olha, o irmão dele foi assassinado." Aí começou a chorar e tal, começou a falar da realidade dele, né. Ele falou assim: "Meu filho joga muito bem, meu filho poderia ser aceito em qualquer outra escola do estado, eu poderia ir agora numa outra escola e meu filho ia ser aceito porque ele joga bem, ele era um dos melhores jogadores do time." Tinha uma pessoa que queria ver o jogo, né, para poder chamá-lo, e Isso, ele não ia estar no exatamente. jogo. Ela falou: Meu, tem um cara que vem ver meu filho aqui, como assim ele não vai jogar, né? Exatamente, tinha um olheiro, né, um olheiro que era de um olheiro de uma universidade que poderia até dar uma bolsa para ele. Só que para ele poder ir na universidade, as universidades americanas só aceitam ele com a nota mínima, né, ele tem que ter uma nota mínima para poder ingressar na universidade, e ele não tinha. E ele falou assim: "Não, mas eu quero que ele jogue com o senhor." E aí ele falou assim: "Não, eu preciso ouvir isso da boca dele." Aí ele foi lá e pediu, e tal. Assim, e eu fiquei pensando nessa cena, porque, assim, essa mãe no começo, era uma mãe que não estava apoiando ele, era uma mãe que estava tacando pedra nele, que estava indo contra o educador, mas depois
que ela começou a ver o trabalho, a diferença que poderia fazer na vida do filho dela, ela começou a apoiar o educador. Então acho que a gente sabe que não é eu nem você nesse momento, nem os nossos amigos aqui que estão nos assistindo que vamos mudar isso agora, porque é uma coisa que é um sistema. Mas a gente pode fazer diferença. A gente pode fazer diferença na vida de um jovem, se a gente persistir. A gente pode fazer diferença para mudar a mentalidade, ajudar a mudar a mentalidade de um pai, de uma família, de uma mãe, fazer com que eles acreditem em si mesmos. Eu acho que esse é um dos papéis mais importantes que um educador pode fazer, de ser referência. Esses jovens, eles não tinham referência. Infelizmente, os pais já estavam naquele ciclo, né, de pobreza, de vulnerabilidade, por anos e anos. Muitos dos pais deles já estavam presos, outros estavam mortos, né? Teve o caso do Cruz lá, que o primo dele, no filme Foi mesmo, assassinado. foi assassinado. E esse é uma outra cena interessante que fala que justamente ele aparece lá na casa do Coach Carter, todo ensanguentado, chorando, pedindo para voltar para o time, porque ele também já tinha saído do time, né? E ele fala assim, eu faço o que o senhor quiser, eu faço o que o senhor quiser. Ele vai e abraça o menino e traz ele para dentro de casa, acolhe o menino. Então, assim, e ele andava armado, né? Ele era um bandido, né? E assim, aí a gente percebe, né? Ao mesmo tempo que ele impôs um alto grau de disciplina e valores, né? Ele trouxe isso, ele trouxe também a questão do acolhimento. Ele trouxe a questão da responsividade, do afeto, do carinho. Isso são duas dimensões extremamente importantes dentro das habilidades parentais, que o educador pode também fazer. A gente não está falando que o educador vai fazer a função de pai ou mãe, não vai. Mas ele pode sim ser essa referência e pode demonstrar afeto, pode demonstrar atenção e interesse, né, pela vida dessa pessoa. Acho que isso faz toda a diferença. Uma coisa interessante que tem logo no começo do filme é que o Carter ele coloca aqueles meninos para fazer um batidão físico pesado, né? Ele coloca para fazer flexão, para correr, e aí ele pergunta num dos jogos, o que a gente fez? Aí os meninos falam, a gente correu. Aí um menino fala assim, mas a gente não treinou a defensiva, treinar uma parte técnica. Ele falou, não, vocês vão ter tempo para isso. É sutil, mas veja, o que ele fez? Ele condicionou aqueles meninos uma coisa que seria, aspas, mais fácil, de um condicionamento físico mesmo, para dar a eles uma canseira no time alheio, e deixou a parte técnica que exige uma questão mais de disciplina para depois. Né? Então, assim, ele fez um caminho ali muito sutil, mas eu achei bem interessante, assim, de vamos ver isso aqui primeiro, que isso aqui é possível agora. A técnica a gente vai treinar depois, né? E aí, esses momentos do Carter, porque, por exemplo, tinha uma coisa muito do respeito da fala, mas no momento que ele está mais íntimo com os meninos, ele fala que tudo que ele aprendeu com basquete, ele aprendeu com as mulheres. E ele cita uma ex-namorada, tanto que todas as jogadas têm os nomes de mulheres, né? E aí um dos meninos perguntava, senhor, e ela era quente? E ele entrou na dos meninos. Então, ele não foi o tempo todo, ele foi dando também uma liberdade afetiva, e isso o tempo todo é mostrado, né? A dureza com essa afetividade. Isso é muito interessante, porque assim, Claudemir, é isso. O educador não tem que fazer o papel de pai, mas às vezes ele é mais presente do que a própria família. Né? Ali o Carter era o Estado, a família, o técnico de basquete, o irmão, o primo, ele meio que, enfim, era uma figura central de referência que eles não tinham, nem na escola, infelizmente, nem fora dela. E ele entrou, né, com esse papel mesmo, né, de ser uma referência, né? Oi? De ser uma referência, né? De ser uma referência, de exigir. Quando o menino Cruz chega ensanguentado, que o tio dele foi assassinado, ele abraça aquele moleque e fala, você já está, não tem problema. Ele não exige nada naquele momento. Aquele momento não é de exigir, aquele momento é de acolher. E eu acho que quando os meninos também vão percebendo isso, é onde a relação, na verdade, se transforma. Né? O afeto ele não está descolado da bronca.
sim, né? sim. O ser rígido não está descolado do gostar, o exigir não está descolado do querer bem, né? É Uhum. duro mesmo. É, eu acho assim que, é, eu não sei se todo mundo sabe, mas eu fui policial militar por 10 anos e eu trabalhei no ProErd. E, e o ProErd, assim, até a Júlia e a Zila estão fazendo uma pesquisa do ProErd aqui no estado de São Paulo. Eu sou suspeito para falar do ProErd, mas é um programa que, pelo menos em termos de policiamento comunitário, ele é grande, tem um grande sucesso, porque ele melhora muito a imagem da polícia militar e melhora os vínculos, né, que a comunidade tem com a própria polícia. E eu percebia, né, que as crianças, a gente tinha a formatura do ProErd e no final as crianças, assim, eram só 10 semanas, né, de contato que eu tinha ali com as crianças, mas as crianças, nessas 10 semanas, elas pegam um vínculo, assim, absurdo com a gente, né, com os facilitadores do ProErd. A gente percebe o quanto essas crianças são carentes de alguém, sabe, de alguém para dar atenção para eles, alguém para dar carinho, para dar afeto, mas também para dar disciplina. E eu lembro que quando que eu fui policial em Santos, né? E a gente tinha um programa lá que chamava Recreio de Férias. Então a gente pegava 400 jovens e a gente durante 2 semanas a gente fazia várias atividades com esses jovens de lazer, cultura e ensinava valores também para eles. E era assim militar, né? Porque para a gente para a gente segurar 400 crianças, né? Eram de 8 até 12 anos. A gente tinha que botar eles em forma mesmo, tinha que botar em fila e contar direitinho, ter um controle rígido. E tinha um controle muito rígido, era uma disciplina bem rígida mesmo, mas eles adoravam. Então, no fundo, a criança, o adolescente, eles precisam, embora muitas vezes eles têm uma rejeição a regras, à disciplina, aos limites, mas eles precisam, porque ao mesmo tempo que você dá a regra e você exige, você tem um certo controle, uma disciplina, limite, você também dá atenção, você dá, você também dá amor. Eu lembro que no final do recreio de férias que a gente fazia lá em Santos, as crianças choravam, porque parecia, sabe, uma coisa assim, aquelas 2 semanas parecia 2 anos que a gente passou junto, que a gente acaba criando vínculos ali. Então, acho que é bonito de ver também o trabalho de professores que conseguem criar esses vínculos com os alunos, porque eles começam a ver naquele profissional uma referência que às vezes eles não têm em casa. E às vezes tem um pai que está preso, às vezes tem um pai que está morto, ou eu já mesmo, quando eu era do Proerd, eu as pessoas olhavam para mim como se eu não fosse um policial, porque a imagem que eles tinham de policial era alguém que de repente cometeu uma agressão, alguém da família deles, ou alguém truculento, e eles estavam vendo um outro lado da polícia, né? E que acaba criando essa imagem distorcida do Estado, por causa do comportamento equivocado de alguns profissionais. Então acaba tendo uma imagem distorcida de toda uma instituição. Então acho que isso é muito importante e é o que aconteceu no filme, né? Eles se apegaram bastante a ele. Eu lembro que tem uma parte no filme que eles brincam, eles começam a tirar sarro uns dos outros e o final do filme é fantástico. Eu não vou dar o spoiler do final, mas o final, porque ele sempre pergunta, né? Qual é o seu maior medo? Né? No filme ele pergunta, qual que é o seu Cruz, maior né? medo? Ele pergunta pro Cruz e aí no final ele fala qual que é o maior medo deles, né? Só E relembrando para o pessoal, o Cruz é um menino que no início o desafia fisicamente, ele dá uma chave de leão nele e fala, olha, eu estou vendo aqui um menino muito perdido. E ele pergunta para ele naquele momento, qual é o seu maior medo? E várias vezes durante o filme ele faz essa provocação. Qual é, é o seu medo? Que ele via que era do medo que vinha toda aquela agressividade do menino. O medo provoca isso, né? é, O medo é. provoca a agressão, né? E A é isso, a reação gente com o medo. a gente tem que ajudar a criança, adolescente a lidar com essas emoções, né, Cláudia? A gente vai viver a vida inteira, a gente vai ter medo, a gente vai ter frustração, a gente vai ter os nossos conflitos, a gente vai ter dúvidas. E educar é isso. Não é só o conceito de educação, ele tem que ser ampliado, né? Não é só Pensa que é.
ensinar matemática, português e ciências. E eu acredito que hoje as escolas já têm esse conceito mais ampliado. Então, a gente sabe que tem professores e professores. Tem professores que vai procurar ensinar, além da matemática e do português, vai procurar ensinar valores também. Mas outros vão ficar só no português e na matemática. Ou, por exemplo, né, Claudemir, mesmo dentro do português e da matemática, eu fiz um trabalho com os meninos da Fundação Casa, distribuí uma partitura para eles e coloquei a quinta do Beethoven, a nona. E aí eles estavam com a partitura, não estavam entendendo nada do que era aquilo, tal. E eu falei: vocês não estavam tocando pagode aí? O pagode, se vocês forem escrever a linguagem da música é essa, é o que está na partitura. E eu coloquei todas as pausas da música com caneta amarela, daquelas grifa-texto, né? Aí eu falei: gente, você sabe o que é mais legal da música? São as pausas. Se você não tem a pausa, você não vai ter a música. Se vocês aqui começarem a falar todo mundo junto, ninguém se escuta. A gente precisa da pausa. O momento mais importante da música é o silêncio. Porque se o teu instrumento, se você está tocando aqui cavaquinho, atravessar o outro que está tocando violão, vai ficar um negócio ruim. Então, são microsilêncios, micropausas que a gente precisa ter na vida. A gente está aqui, todo mundo junto, tem 180 meninos aqui. A gente vai precisar do silêncio, porque senão ninguém vai se escutar. O que você está falando não vai ser ouvido pelo outro e ninguém vai se escutar e não vai dar certo. Então, mais interessante é a gente imaginar que é no silêncio onde está também um espaço de escuta, literalmente muito grande, e já vários professores ensinando a matemática, as ciências ou português, através de outras formas também. Música é uma coisa interessantíssima para você ensinar matemática. É tudo contado, tudo. É Sim. Uma coisa mais matemática que música. Você pega uma partitura, assim, é muita matemática. É o compasso, tem um tempo, tem uma pausa, e tem uma duração. Então, assim, é a gente pensar mesmo, né? O que a gente pode propor? Escutar deles também. Eles também não são muito escutados, né? Acho que o Carter, quando ele propõe a conversa na biblioteca, para mim tem uma coisa interessante que é: vocês vão ser ouvidos, vocês podem falar, porque ele fecha a porta e fala: vai ser uma conversa que vocês vão poder falar o que vocês realmente pensam, falem, o que também não é simples, né? Então, propor isso também, eles também têm que ser escutados, eles não podem ficar ali sentados só ouvindo. O que está acontecendo, né? Como é que a gente pode pensar numa coisa de uma via mais de duas mãos ali também, né? São demandas, né? Sim, eu acho que o profissional não pode ser engessado, né? A gente viu isso muito naquele filme Escritores da Liberdade que a gente discutiu ano passado. Você não pode engessar o profissional, você tem que dar asas para ele, para que ele Ele que seja está criativo. na sala de aula, vendo o que está acontecendo ali naquele É. momento. Se ele achar que ele tem que parar para escutar e dar um espaço, gente, ele tem que ter, né? Se ele achar que ele ter que ter uma liberdade de trazer para a diretora e falar: meu, isso aqui assim não está funcionando como é, porque às vezes até é uma questão da sala, da dinâmica do grupo. Eu posso tentar de uma outra forma, né? Por que não? Se o resultado ali na frente, por que não, né? Por que não abrir? Sim, sem dúvida. Eu vi aqui um comentário, acho que foi da Marisa, que ela fala que existem recursos, né, para projetos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas que eu vi também, mas que os mesmos muitas vezes não acabam sendo direcionados para outras áreas, né? Isso, isso, isso. Então, eu acho assim, quem está aqui, ou quem trabalha na escola, ou mesmo, Aqui, às ó, vezes, desculpa, posso ler, Claudemir? pode. Existem verbas voltadas para esses projetos, mas não tem projetos para receber essas verbas, que muitas vezes acabam voltando sendo redirecionadas. Isso é uma realidade, viu? É uma realidade, a gente vê que muitos dos recursos acabam não sendo utilizados porque não tem projetos que não se adequam àquela destinação de recursos. Mas eu acho que esse é o momento da gente aprender, se desenvolver, para propor projetos que realmente que tenham a sua base, os seus fundamentos na ciência da prevenção. Então, não dá para achar que só o esporte, olha, olha o visitante Desculpa, aí. a vida como ela é, né? A vida Recebeu um lambejo aqui. é,
E assim, não dá para a gente achar que, ó, vou fazer uma escolinha de futebol e tudo está resolvido, né? Tem que ter muito mais que isso. Tem que ter os Claro, valores, tem que ter, né, a disciplina, tem que vincular o desempenho escolar, sim. assim como foi mostrado no filme. Então, acho que é importante que as pessoas aqui possam consultar o material que está lá no, na Unifesp, no Previna, os artigos científicos, as várias palestras, as vários workshops que estão sendo desenvolvidos, cursos, né, da ciência da prevenção, para aprender como funciona, como que é o fundamento e a lógica, né, e incorporar isso aos projetos, né? A gente vai ter muito mais chance de ter bons resultados quando a gente consegue transformar esses projetos e fundamentá-los, né, com base na ciência, com base nas evidências científicas. E além das evidências científicas, né, Claudemir, que isso não tem, é evidente, é óbvio, não tem nem o que. Eu acho que a gente, dentro do que é possível, pensar também em cada, porque você tem contextos, né? Você tem uma questão que é a evidência científica, o que é, e você tem contextos. Então, naquele contexto, o que cabe naquele momento daquela evidência. Você tem escolas que as crianças chegam sem sapato, com fome. Como é que você vai aprender num contexto desse? Né? Então, quer dizer, a demanda também, às vezes, regional de cada. Falando em escola, agora é muito particular. Né? Então, a gente tem que realmente tem que ser pensado com muito carinho e sempre respaldado no que há de, né, da ciência, no que a gente tem aí de material, tem grandes coisas, mas quando você vê entre as escolas realmente as desigualdades, inclusive da demanda daqueles alunos, um aluno que chega na escola com frio, sem comida, numa região extremamente carente, enfim, é complicado daquele que está numa região, né, eu estou falando do contexto público no geral, mas a gente tem demandas, às vezes, muito particulares, que eu fico pensando quanto a gente consegue entrar com uma coisa, quanto essa ainda está muito aquém, né? Sim, Enfim, é difícil isso, né? Para os gestores é um malabarismo, porque o prazo de entrega do que a escola tem que desempenhar, a cobrança é a mesma. Porque uhum, é isso, tem uma meta, tem uma métrica, a gente não pode trabalhar sem isso. Né? É o cárter, você tem uma métrica a ser atingida. Né? uhum, Agora, o caminho de cada uma delas é muito diferente. Eu acho que isso que me incomoda um pouco, que era uma coisa da gente repensar, né? A gente tem que chegar naquela métrica, tem que ser atingido isso, mas dá para todo mundo acompanhar aquele ritmo daquele jeito? A gente pode repensar, a gente é. pode propor. Por isso que tem que personalizar, né? Tem que personalizar a mensagem, personalizar o trabalho que é feito, a gente chama de personalizar o serviço, né? Às vezes as condições daquele indivíduo é totalmente diferente, então você tem que tratar ele como ele, usando levando em consideração as peculiaridades do território, as peculiaridades daquele indivíduo, né, as características dele, tem que respeitar isso. E a Pensando gente, na prevenção de álcool e outras drogas, né? Você precisa respeitar isso, né? é, Qual é a droga, qual é o indivíduo, qual é o contexto? É um uhum, dependente, é morador de rua, é um dependente. Qual é o contexto, qual é a história daquele indivíduo? O que está por é, trás é, daquele indivíduo? Qual é o papel da droga naquele indivíduo, né? uhum, E ele tem a dependência é igual para todos, certo? A gente tem uma questão científica de lidar com a dependência. Ponto. Agora, qual é o histórico daquele indivíduo? O que aquela dependência naquele indivíduo, né, dele, o contexto interno, o currículo oculto dele, o que fala uhum, para ele. Aí você tem que trabalhar, por isso que tem a terapia, por isso que você tem uma equipe multidisciplinar que vai uhum. entender aquele indivíduo que, né? Então, eu acho que isso é muito interessante, muito desafiador, né? Eu acho que é Porque é ter o sem fim. diagnóstico, né? Ter o diagnóstico. Você vai fazer o diagnóstico daquele público-alvo ou daquele indivíduo e você vai trabalhar o que funciona para ele. Por isso que é muito importante identificar não só os fatores de risco presentes na vida de um indivíduo, mas também os fatores de proteção. Porque quando você consegue identificar o que está protegendo ele, você pode trabalhar para fortalecer esses fatores, que foi o caso justamente que aconteceu no filme. Ele O que ampliou e fortaleceu. o que eles tinham ali era o basquete, era o amor ao esporte, era o prazer de praticar o esporte. Então ele pegou aquilo ali, ele se agarrou naquilo ali e falou assim: é isso que eu vou usar isso aqui, eu vou trazer
esses meninos para mim e eu vou mudar a vida deles usando o que eles gostam, que é o esporte. Então, através do esporte, através do basquete, ele conseguiu, primeiro, mudar, né, a mentalidade que eles tinham, mudar a maneira como eles lidavam até com o próprio esporte e como é que era essa relação, né, e fazer a diferença na vida deles. Quando ele criou o vínculo, pronto. Aí criou o vínculo com eles, aí ele começou, eles foi lá, o menino foi lá na casa dele, ele abraçou o menino, começaram a respeitá-lo, né, e viram nele uma referência e começaram a mudar a mentalidade. Acho que nosso tempo já está acabando. Você quer falar umas palavras finais aí, Cláudia? Não, queria agradecer e pedir desculpas aí se algumas vezes o comentário ficou um pouco confuso, mas enfim, eu trago mesmo essa mistura assim de coisas sempre, né? Eu acho muito bacana a gente poder estar num ambiente tão diversificado, com pessoas de experiências tão bacanas, né? Sempre presentes aí. E essa troca de ideias vale muito a pena sempre, assim. E de novo agradecer pela oportunidade, parabenizá-los aí por todo esse super esforço, trabalho em equipe, né? Que vocês desde o ano passado, né? Para ter essa semana. E um prazer e muito orgulho aí de tudo que está acontecendo, fico muito feliz. E agradecer a todos aí que participaram, e depois eu não sei se eu posso mandar um link de 2 documentários e deixar aí disponível para vocês disponibilizarem. Com Tá. certeza, pode mandar. Agradeço demais aí pela oportunidade. Bom, eu quero convidá-los aí para estarem amanhã às 9h30. Aqui a gente vai fazer, eu vou ter a oportunidade de falar um pouquinho para vocês sobre comunicação familiar, né? A Júlia vai falar sobre a aplicação, né, do ProErd nas escolas, né, públicas de São Paulo, do estado de São Paulo, e a Larissa vai falar sobre comportamento social de risco entre adolescentes, e uso de álcool. Então, é um prazer. Também quero convidar vocês, lembrar que na sexta-feira nós temos o nosso último dia aqui da nossa jornada da prevenção. Muito bom estar aqui com vocês. Eu sei que vocês são pessoas que estão sempre procurando aprender, sempre procurando se desenvolver, pensar fora da caixa. Eu quero deixar uma mensagem aqui que cada um de nós pode fazer a diferença, né, na vida de outra pessoa, seja em maior ou menor grau. Então, acredite nisso, mesmo que o sistema vá contra, mesmo que todas as condições, mesmo que a corrente, a maré esteja contra, a gente pode continuar tentando, não desistam, mesmo que vocês não tenham apoio, junte-se conosco nessa missão, e a gente só tem a ganhar, unindo forças, né? A gente só tem a avançar. Acho que já avançamos bastante, mas ainda precisamos avançar ainda mais. Então é isso aí. Grande abraço, sucesso e alegria na jornada. Abraços virtuais aí, pessoal. Obrigada, viu? Vejo vocês amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.